Dona Thelma, através da prática da fé, o que aconteceu na vida da senhora? Bom, eu e minha família, a gente viveu um período de grande turbulência, né? Foram 15 dias, né, mãe? 15 dias de grande turbulência, mas no final foi vitória e um grande milagre. O meu pai, ele toma um medicamento por questão cardíaca e esse medicamento ele serve para afinar o sangue, né? Para o coração bombear melhor o sangue. E o organismo dele reagiu demais ao medicamento, né? E o sangue dele ficou bem ralinho, ficou igual água. Então ele passou muito mal, ele foi internado. Primeiro ele teve umas sensações e aí a gente levou ele para o hospital, não era tão grave. Ele chegou andando no hospital, conversando, muito fraco, mas aí os dias foram passando e a gente foi vendo uma piora, foi piorando. Chegou ao ponto de colocar sonda, né? O intestino dele parou de funcionar. Aí foi colocada uma sonda do intestino para retirar a sujeira do intestino. Essa sonda saía do intestino e passava pelo nariz dele. Ele foi deteriorando cada vez mais, os dias passando e ele deteriorando. Ele já era de outro ministério, né? E graças a Deus eu tive todo o apoio do Ministério Mudança de Vida. O bispo, o pastor Diego, foram eles que foram lá, revezaram na oração, o bispo Pedroso deu todo o suporte. E a partir do momento que o meu pai manifestou a fé dele, né? E a gente de fora manifestando a fé em oração, a igreja inteira praticamente entrou em oração. O meu pai manifestou a fé que, assim, eu creio que naquele momento, num momento de grande turbulência, eu creio que ele teve um encontro com Jesus. Ele pode não saber contar, por não lembrar algumas coisas, mas eu creio que ele teve um encontro verdadeiro com Jesus naquele hospital. A situação chegou num ponto, presbítero, que a minha irmã, que estava lá acompanhando, ouviu do médico numa sexta-feira. Ele não pode continuar do jeito que está, porque se ele permanecer, ele vai morrer em poucos dias. E ele precisa fazer uma ressonância magnética com contraste, porque a gente está suspeitando de um tumor no abdômen. Só que do jeito que estava o sangue dele, se ele fizesse esse exame com contraste, ele morreria. Ele não aguentaria, né, mãe? E aí foi um momento de muito desespero, porque a minha irmã ligou em casa, ela estava sozinha no hospital e falou, eu não posso tomar essa decisão sozinha, o que a gente vai fazer? E estava eu, minha mãe, a minha irmã mais nova grávida, a minha irmã mais velha em outro local. Eu entrei em contato por WhatsApp com a minha irmã e falei, eu coloquei no Viva Voz, como se fosse uma reunião na família, para decidir. A decisão era, o pai morre agora ou deixa para morrer depois? Era essa... Desculpa. Era essa decisão que a gente tinha que ter tomado naquele momento. E aí eu falei para minha mãe e para as minhas irmãs, é hora de ser forte, a gente não tem que agir na emoção, a gente vai ter que agir com a razão. E a gente vai confiar em Deus. Vamos fazer o exame. Deus vai dar o livramento. Nesse momento a minha mãe subiu, ela ficou muito desesperada na hora. Ela subiu para o quarto e eu escuto os gritos da minha mãe até hoje, assim. Ela gritava, Jesus, o Senhor não foi para a cruz à toa. O Senhor não foi para aquela cruz à toa. E aí foi uma conversa que ela teve desesperada, mas conversando com o Senhor Jesus. E minha irmã, a gente entrou em oração naquele quarto para o Espírito Santo consolar minha mãe, para dar força, que era um momento muito difícil, uma decisão muito difícil. E a minha irmã me ligou do hospital, e aí, o que a gente vai fazer? Falei, bom, a gente vai fazer o exame. Vamos fazer o exame, vai dar tudo certo, Deus vai dar o livramento. E naquele momento eu falei para ela assim, até então meu pai não sabia da gravidade. Ele oscilava momentos de lucidez e momentos de inconsciência. E quando eu falei para minha irmã, é hora de falar para o pai a real situação dele, porque talvez ele não tenha outra oportunidade, porque se ele tiver alguma coisa para se consertar com Deus, falar com o Senhor Jesus, confessar o Senhor Jesus, esse é o momento, porque talvez ele não tenha outra oportunidade, né? E assim a minha irmã fez. Ela foi, ela contou, aí seria muito bom se ela estivesse aqui.
E ela falou que falou com ele e ele sempre gritava pela mãe dele, né? A minha avó, falecida já há mais de 30 anos. E minha irmã falava que ele gritava pela mãe, para a mãe ajudar. E foi um momento que ela foi até dura com ele, falou assim: para, você fica pedindo ajuda para uma pessoa que já morreu, ela não vai te ajudar. Se agarra a Jesus, você quer gritar, então vá gritando por Jesus. Pede para ele te salvar, porque você pode não voltar. E aí ela falou assim para mim, Thelma, foi um momento difícil, porque foi a hora que ela desabou. Ela falou que sentiu ânsia de vômito, dor de barriga, sentiu tudo, porque ela viu a maca indo para a sala e meu pai gritando: Senhor Jesus, me salva, me ajuda. Foi um momento muito difícil para minha família. Só que ali foi a fornalha, presbítero, porque a minha irmã falou assim que ela viu ele entrando, gritando por socorro. Foi a fornalha, porque quando ele saiu daquela máquina, que os resultados saíram, os médicos conseguiram dar o contraste via oral, não foi preciso usar corrente sanguínea. Quando saiu o resultado, não tinha tumor. O sangue que não estava coagulando bem voltou, a taxa que tinha que ficar regularizada era assim, tinha que estar em 10, estava em 2. Quando saiu daquela máquina que fez um novo exame de sangue já estava em 7, né, mãe? Já estava em 7. E ele foi restaurando. O bispo continuou indo no hospital, continuou orando, orientando. E ele foi melhorando. Só que assim, eu estou resumindo a situação. Porque foi um período daquela palavra de Manassés, foi um período de gancho mesmo. Eu vi o meu pai num corredor de hospital. Eu vi o meu pai, a imagem que eu tenho do meu pai é um homem forte, de terno, gravata, indo trabalhar. E de repente ver seu pai deitado numa maca, de fralda, com uma sonda no nariz. É muito triste. Teve uma experiência muito ruim à noite que ele passou muito mal. E aí eu corri pelo corredor do hospital para chamar médico e ele tentando arrancar a sonda do nariz. Ali eu senti que o diabo estava ao derredor. A reação que eu tive foi pegar o olhinho de unção. Eu me debrucei no meu pai como se eu falasse para o diabo aqui, não. Eu debrucei na máquina, eu na cabeça, minha mãe nas pernas, o médico no meio fazendo os procedimentos e eu comecei a orar, orei forte para libertação mesmo. Nesse mesmo tempo que eu estava orando, um senhor que estava na maca da frente, ele estava bem, presbítero, ele estava jantando, conversando com a família. Nesse mesmo momento, a esposa dele começou a gritar, porque ele tinha parado de respirar. Então eu tenho certeza que o anjo da morte passou ali, ele foi para pegar meu pai. E tinha gente de Deus ali para defender, tinha anjos do Senhor ao redor daquela maca que não deixou. Então são várias experiências, é muita história para contar. Nesse momento que ele voltou, que a saúde restabeleceu, o Senhor abriu os olhos, ele enxergou esses 19 anos de uma fé customizada, que não estava levando a lugar nenhum. E quem acompanha os meus testemunhos sabe, eu já dei alguns testemunhos, eu já tive algumas vitórias, Deus já me deu muitas vitórias. Esse ano foi o melhor ano da minha vida, um ano de muita honra, de muita bênção. Mas a minha maior vitória está aqui do meu lado. Uma coisa que eu orei sempre, que eu queria que Deus trouxesse a minha família inteira para cá, porque eu sei que aqui a palavra é pregada verdadeiramente. E eu fui uma filha que foi a única que não seguiu a igreja que ele ia, e por conta disso até tive essa visão de rebeldia. E eu orava, eu falei: Senhor, aqui eu sei que a palavra é pregada. Hoje está minha mãe, está meu pai, está a minha irmã do meio, a minha irmã mais nova acompanha de longe. A minha sobrinha gravou um áudio falando que eu vou na igreja da tia Thelma ver a bispa, até a minha sobrinha já foi contagiada. Então só tenho que agradecer, só isso. E a senhora, através da fé, da oração, viveu essa experiência, é isso? Vivi. Foi uma coisa assim muito forte. Nós tivemos mesmo que passar por esses 15 dias, por essa experiência, para estar aqui hoje. Não tinha outro jeito. Porque
O que ele passou, o médico deu 3 dias de vida para ele. 3 dias de vida. Não era o momento do meu pai morrer porque ele ainda não conhecia verdadeiramente o Senhor Jesus. Ele não conhecia verdadeiramente. Ele vivia uma religião, mas um encontro com o Senhor Jesus ele ainda não tinha tido. Então Deus deu essa segunda chance. O que o Ministério Mudança de Vida representa na vida da senhora e na vida da sua família? Piegas até, pode parecer piegas falar ou redundância, mas mudança de vida. Eu cheguei aqui na igreja, a minha mãe sabe, a minha mãe dobrou os joelhos por 10 anos mais ou menos para eu me voltar para Deus, porque eles foram para a igreja e eu não. E eu sempre falava para ela, aquela rebeldia, né? Não, o dia que tiver que ir, Deus vai tocar no meu coração, Deus está em todos os lugares, eu tenho Deus no meu coração. Bobagem. Se você que está em casa fala isso, não vou para a igreja, não precisa, eu tenho Deus no coração. Mentira, não tem. Porque a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu não tenho como conhecer o Senhor em casa, sem frequentar a casa dele, sem ouvir a palavra dele. E eu vivi nessa ilusão por 10 anos, até que eu tive que também ter o meu gancho, vir para o ministério, tive minha vida completamente mudada. Minha mãe está aqui, meu pai estão aqui, eles são testemunhas disso. Sou uma pessoa muito abençoada, me sinto honrada, muito privilegiada, por Deus ter me colocado no lugar certo, na hora certa, porque também, assim como Jacó teve que passar aquele período com Labão, eu também tive que passar, porque foi esse período que me formou, né? Para eu chegar num dia como hoje, poder testemunhar e edificar a fé de alguém. Então eu tive que passar por lá, assim como meu pai teve que passar por essa experiência, e eu creio que muito em breve ele vai estar aqui falando, testemunhando e edificando a fé de muita gente, e trazendo mais pessoas para Jesus e até fazendo a obra, quem sabe, né? Feliz e abençoada? Feliz e abençoada, com a boca cheia de riso. E a promessa da palavra profética se cumpriu em pontos e vírgulas na minha vida. O Senhor fez grandes e grandes coisas por mim esse ano e por isso que eu estou alegre.